Você ficaria feliz se de repente um grande mover de Deus viesse e transformasse a sua cidade? Quem ficaria feliz? E no meio dessa transformação toda a sua família se convertesse? E no meio dessa transformação a sociedade seria mudada, os índices de criminalidade cairiam, os índices de maldade cairiam, os corações seriam então transformados. Quantos ficariam felizes com isso? Agora, você ficaria feliz se, por exemplo, essa semana eu comecei a receber telefone, pessoas me ligando de dentro do condomínio que eu moro, na minha casa. E o homem me ligou, provavelmente ele está assistindo, de dentro ali de casa, não vou dizer o nome dele, ele falou assim: o senhor é o pastor? Isso no interfone. Eu falei assim: quem quer falar? O homem já começou a chorar desesperadamente. E não conseguia falar de tanto que ele chorava. Eu falei assim: está tudo bem com o senhor? Ele falou assim: eu estou desesperado. Isso não é a primeira vez de vizinhos lá baterem na porta, pedirem oração. Uma outra foi lá, provavelmente também está assistindo o culto, bateu na porta, entrou e começou a chorar desesperadamente, falando que tinha depressão profundíssima. Esse outro moço também chorando pelo mesmo motivo, desesperado. Assim, pessoas ali dentro do condomínio que a gente mora. Agora, você imagina, nós temos ali 70 casas naquele condomínio. Sabe, imagina que de repente alguém ali é curado, é transformado e todos naquele condomínio se convertem. Qual é o nome disso? Responda. Então, quando eu falar sobre avivamento, aí você vai saber do que eu estou falando. Avivamento é uma grande eclosão do Espírito Santo na vida de uma pessoa, numa cidade, mudando toda a sociedade, mudando a esfera de uma nação. John Wesley, no avivamento de Londres, eles mudaram socialmente a Inglaterra. Havia escravidão. John Wesley e seu discípulo Wilberforce acabaram com a escravidão. As mulheres não tinham direitos. Aquele avivamento mudou socialmente o país. A Rua Azusa foi um avivamento tão sobrenatural que todas as igrejas, tinha igreja para negro e tinha igreja para branco. A partir do avivamento de 1906, isso acabou. Na África do Sul, quando Billy Graham foi pregar, ele disse: para eu ir na África do Sul, tem que acabar o apartheid, senão eu não vou. Apartheid era um movimento na África do Sul de segregação racial. Billy Graham disse que para pregar lá, tinha que ter o culto para negros e brancos no mesmo lugar. Fizeram uma inquirição entre eles e definiram que iriam receber Billy Graham e lotar o estádio. Tinha 100 mil pessoas dentro do estádio e 150 do lado de fora. Naquele dia acabou o apartheid. Ou seja, quando eu falar de avivamento, você tem que trazer à sua memória o que eu estou dizendo. Nas Ilhas Fiji era uma ilha que durante muito tempo haviam uma espécie de índios ali, uns tribais, que eram canibais. Matavam seres humanos para comer. De repente veio um avivamento nas Ilhas Fiji e todos os tribais se converteram. No avivamento das Ilhas Hébridas, foi uma coisa tão sobrenatural, quando o Espírito Santo desceu, num dia depois as pessoas foram para a delegacia de suas cidades, pedir perdão e confessando crimes. Ninguém extinguiu eles, ninguém obrigou eles, eles foram para as delegacias confessando seus delitos. Tamanho foi a convicção de pecado naquela ilha. Quando eu falar de avivamento, eu estou falando de mudança social, de mudança moral, de mudança em todas as esferas da sociedade. Então você deve desejar por avivamento para o seu bem, da sua família, da sua cidade e do seu país. Nós devemos desejar e devemos orar por isso. Então vamos lá, Atos capítulo 6, versículo 4, diz assim: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas seja o teu Espírito falando através de mim.
Esconda-me atrás de ti, Senhor, que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste, mas que o teu Espírito possa falar. De acordo com esse texto lido aqui, nós vemos duas prioridades apostólicas que geram um avivamento global até hoje. Esse texto aqui você lê na igreja primitiva em Atos 6, no versículo 4, eles estavam ocupados demais com tanta movimentação, então os apóstolos chegaram e falaram assim: vamos fazer o seguinte, Deus nos chamou para quê? Deus nos chamou para isso, então vamos fazer o seguinte, põe alguém para cuidar daquilo, outro alguém para cuidar daquilo outro, e quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nesse dia a igreja definiu o que era prioridade: oração e pregação. Pregação e oração. Palavra e oração. A palavra, quando nós falamos de palavra, preste atenção, nós precisamos entender o que isso significa. O que é palavra? Palavra é o que o pastor está pregando? Vamos entender isso. Palavra não é exatamente o que o pastor está pregando. Palavra não é pregar. Palavra é conteúdo da mensagem. Toda vez que você ler na Bíblia o termo a palavra, entenda-se, um conteúdo. Palavra é o conteúdo da pregação. A palavra é a autoridade do pregador. A ordem de Deus é: pregue a palavra e não sobre a palavra. A palavra é aquilo que pregamos, é o conteúdo da arte que nós pregamos. De tal forma que o pregador não cria a palavra. O pregador prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus. A mensagem deve emanar do próprio texto. O texto é o próprio conteúdo da mensagem. De tal forma que Deus não tem compromisso com a palavra de pregador algum. Deus não tem compromisso com minha palavra. É a palavra de Deus que não volta vazia, não a do pregador. Continuamos em cima disso, só teremos o cumprimento total das promessas de Deus na nossa vida se nós pregarmos a palavra e não nossas palavras. Meus irmãos, a pregação é o instrumento que Deus estabeleceu para trazer seus escolhidos à salvação. Então nós devemos entender que Deus chama pela palavra, Deus converte pela palavra, Deus transforma pela palavra, a fé vem por ouvir a palavra, então Deus salva pela palavra. É importante dizer que a pregação fiel das Escrituras é o principal elemento de Deus para levar o conhecimento de Deus, seus ensinamentos aos corações. Se Deus quer revelar algo a alguém, na maioria das vezes, Ele vai fazer através da sua palavra. Quem entendeu, diga amém. Dentro disso, existem algumas coisas importantes. Por quê? Porque essa foi a arma que mudou sociedades durante 2000 anos. A arte da pregação e da oração transformou mundos por anos. Você sabe que eu tenho lido tudo que é documentos sobre avivamento há alguns anos. Em todos eles eu percebi que a palavra sempre esteve presente. Não há um só avivamento em que a palavra e a oração não foram prioridades. Vamos entender a primeira coisa, que não é qualquer palavra. Vamos falar de pregação bíblica e fiel. No que se consiste uma pregação bíblica, já que é isso que gera avivamentos durante séculos? O que se consiste uma pregação bíblica? Segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a pregar aqui. Vai nos dar uma aula de teologia, especificamente de hermenêutica agora. Ele diz assim: pregue a palavra. Deixa eu ler ali a sua versão. Prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo, aconselha, repreende e encoraja, com toda a paciência na sã doutrina. Aqui tem 3 regrinhas básicas que uma pregação deve conter: corrigir, repreender e encorajar. Normalmente aqueles que não gostam de uma mensagem de exortação,
A palavra exortar significa trazer para perto, para o peito. Trazer para o peito. Normalmente nos dias atuais as pessoas têm como uma ruim, uma péssima pregação, aquela que corrige, aquela que exorta. As pessoas não gostam de pregadores exortadores. No entanto, o apóstolo Paulo está dizendo que a palavra de um conteúdo bíblico, ela deve corrigir, repreender e encorajar. O que passou disso é bajulação. E essas três coisas aqui mencionadas devem estar firmadas no texto ali que Paulo chamou de sã doutrina. Toda correção deve ser na sã doutrina, toda repreensão deve ser na sã doutrina e todo encorajamento deve ser na sã doutrina. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que eles cresceram absurdamente. E as pessoas cresceram em Deus, cresceram na sua vida com Deus, tinha seu tempo de oração saudável, as famílias cresceram. E essa igreja descobriu que usaram essas armas, pregação e oração, como base de seu crescimento. Agora preste atenção, irmãos, apesar da igreja primitiva ter crescido, ela foi atacada, e aqui eu observo nesse capítulo, que a igreja era atacada de todas as formas possíveis. Irmão, se você não for atacado, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. O comum, presta atenção, eu não sei quem foi que disse essa frase, mas sei que alguém disse e vou repeti-la. O perigo do mundo não é quando o mundo persegue, o perigo para a igreja não é quando o mundo persegue você. O perigo para a igreja é quando o mundo ama você. Nós mudamos tão drasticamente as nossas pregações que até os ímpios perceberam. As mensagens, com o passar dos anos, elas vão parecendo um veludo, vão deixando as pessoas amortecidas e acomodadas dentro de seus pecados. O que sacode um homem para despertar para os seus erros é a mensagem bíblica, é o confronto. É quando a pessoa vem aqui, irmão, não dá para você perceber quando você está fazendo coisas exatamente erradas. Você percebe quando as coisas são grosseiras. Mas a gente não peca só de forma grosseira. E aí normalmente a palavra vem e sacode, desperta o camarada e fala, opa, isso está errado. Sem a palavra, nós corremos o risco de ver quem nos ouve no inferno. Os pregadores dessa geração darão conta dos pecadores dessa geração. É muito sério não ser obediente a Deus no que tange o ofício da pregação. Eu me recordo, e você tem que obedecer a Deus. Bom mesmo é pregar coisa boa, que aí todo mundo louva você. Quando eu fui pregar na Colômbia, o voo fez uma conexão no Chile, 7 horas de conexão. Então eu sentei, orei, dormi, depois orei de novo, depois dormi de novo, depois orei de novo, mais um pouco. Chegou um tempo, chegou uma hora, eu orando a Deus ali, eu tive uma breve convicção e veio a palavra do Senhor dizendo assim, não caia na besteira de chegar lá e querer o seu bonzão. E Deus não explica muito o que Ele fala não, você que é obrigado a entender. Ele quis me dizer o seguinte, seja obediente, não vaidoso. O que eu vou pregar, Senhor? Vai lá e prega. Arrependimento e vida de oração. Eu falei, mas isso é muito simples. Um é simples, o outro é duro. Naquela multidão, eu quero ser reconhecido como um pregador, eu quero não ser esquecido. Uma vez eu estava pregando não sei aonde aí, e Deus me mandou pregar essa mensagem de acordo com como Ele queria, eu desobedeci. 15 minutos de mensagem, balançou o púlpito assim, ó, desse jeito, em cima do alambrado que estava, caiu o iPad e quebrou. Então eu percebi que desobedecer a Deus custa caro.
Eu também não vou me esquecer de um amigo precioso meu de Londres, o pastor Éder. Ele foi pregar em Campo Largo e eu soltei para ele assim, ó, ô Éder, seja obediente a Deus, prega o que Deus está mandando. Por quê? Senão você vai perder seu iPad. Ele deu risada e tal, pregou o que ele queria. No final do culto, não sei o que aconteceu. O que aconteceu, Leco? O iPad sumiu. Então custa caro desobedecer a Deus. Entendeu? Então quando Deus vem falar com você, hoje, por exemplo, essa semana nós vamos ter uma semana muito corrida. Nós vamos estar ali no Rio de Janeiro durante a semana, pregando nas igrejas do pastor Silas, na igreja dele e outras duas ali também. E eu já estou orando, pedindo do Senhor, e essa daqui é uma delas. Então a vontade é você chegar ali e falar assim, ó, eu não quero ser esquecido. Para não ser esquecido, prega o que é bom. Sabe o que significa pragmatismo? Pragmatismo é fazer o que dá certo, não exatamente o que é certo. O pregador, ele não pode ser pragmático. Ele tem que ser obediente. Ele tem que obedecer a Deus naquilo que o Senhor falou. Eu vou ser bem honesto com você, desde Campo Largo até aqui, tem gente que já chegou, falou para mim, falou, pastor, se você fosse um pouquinho só mais leve, essa igreja estava entupida. E o pior é que eu sei disso. Já teve vezes aqui nessa igreja, eu me lembro, eu preguei uma mensagem por título, o cálice da ira de Deus. Irmão, num culto saiu 70 pessoas. No outro dia foi a semana toda a gente falando, não, a gente vai sair, a gente vai sair, a gente vai sair, a gente vai sair. Paciência. Agora, a hora que eu ponho a minha cabeça para dormir, eu tenho certeza que eu estou pregando aquilo que o Senhor me chamou para pregar. Já são mais de 70 países. O Brasil inteiro, acho que não tem lugar que eu e o Jean não tivemos. Então, alguma coisa eu estou fazendo de certo para o Senhor me abençoar. O que não dá é para nós fazermos o que dá certo, em vez de fazermos o que é certo. Quando eu falo isso para você, você precisa entender por quê. A pregação fiel e a vida de oração vão corrigir rotas na igreja. Farão os membros dessa igreja ponderarem acerca de suas circunstâncias. É evidente que uma mensagem vai ter também encorajamento, como Paulo disse, ó, pregue encorajando também as pessoas. Mas Paulo deixa claro aqui, a ideia de Paulo aqui é ensinar-nos, inclusive, como corrigir seus filhos. Ou seja, eu como pregador, tenho que tratar você como um menino que precisa ouvir as verdades. Assim como você lida com seus filhos. Irmão, quem aqui ficaria feliz se eu te tratasse como trato meus filhos? Como um pai, ficaria feliz? Gente, se eu tratar vocês como um pai, você sai da igreja. Parou para pensar. Tem um que está saindo de casa. Porque você não fica pisando em ovos com o filho. Errou, é corrigido na hora. Você não fica, por quê? Quem sabe, meu filho vai ficar chateado. Todo mundo aí agora está à moda aí no Brasil de falar de paternidade. É porque esse pastor não é pai, você também não é filho. Todo mundo quer um pai, mas não tem coração de filho. Porque filho também, gente, ele é corrigido, não gosta, mas amanhã já está de boa com o pai. A mensagem, o intuito dela, a Bíblia chama ela de um chicote do Senhor. Chicote, espada, que corta juntas e medulas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada. É algo que dói. A palavra de Deus corta, é um chicote. Dói, mas cura. Restaura, muda casamentos. Transforma situações. Nós devemos buscar a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Bateu. Não é sempre um culto que você vai vir que você sai melhor do que você entrou. Tem culto que você sai pior. Você chega rindo e sai chorando.
e se chama pregação. Como discernir uma mensagem que não vem de Deus? Gente, a maior característica de um falso profeta ou de um falso mestre é porque ele vai dizer só o que a sua alma gosta. Se bajulou, sabe, às vezes quando tem pessoas que vêm me dar uma profecia, lá no meu íntimo eu falo, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, corrige isso, só no meu íntimo. Se me corrigir, eu sei que é Deus, porque eu não sou tão bom assim, ué. Eu tenho um monte de coisa que precisa ser corrigida, então se Deus falar, eu corrijo a quem amo. A igreja primitiva, ela era atacada por pelo menos 3 forças. Primeira, capítulo 4 de Atos, a perseguição de fora para dentro. No capítulo 4 de Atos, nós temos o registro da perseguição contra a igreja do Senhor. Como a igreja respondeu a esse primeiro ponto? Pregação e oração. Segundo, o diabo muda a tática. No capítulo 5 de Atos, agora já não é mais perseguição de fora para dentro, agora é infiltração. Satanás introduz dentro da igreja pessoas hipócritas, como Ananias e Safira. Como a igreja responde a essa fase? Pregação e oração. Agora no capítulo 6 de Atos muda a tática de novo. Agora é a distração. A primeira arma do diabo é a perseguição. A segunda arma do diabo é a infiltração. A terceira arma do diabo é o quê? Distração. Leonard Ravenhill dizia que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Você quer pôr um povo distraído de Deus? Distraia eles, entrete eles. Por não ter alegria suficiente no reino de Deus, na igreja, você procura alegria no mundo. Gente, não tem evangelho para criança, para jovem, para velho. Não tem Espírito Santo Kids. Tem Espírito Santo, tem evangelho. Eu não estou vencendo de fazer um livro precioso, Espírito Santo, que está sendo distribuído no Brasil inteiro, para salas de aulas. Eu não fiz esse livro para criança, mas as crianças entenderam ele de forma didática, como sendo muito prático para aprender sobre o Espírito Santo. Hoje está aqui o pastor Fernando, me pediu mais uns 40 livros. Crianças estão lendo, mulheres, homens, famílias inteiras, entendendo sobre o Espírito Santo. Não tem Espírito Santo Kids. Não tem Espírito Santo Junior. O evangelho é um só. Você pode fazer um trabalho com jovens, mas na hora da pregação, você vai pregar o evangelho. Agora no capítulo 6, para lidar com a distração, que os apóstolos disseram, quanto a nós, nos dedicaremos à oração e à pregação. A oração e o ministério da palavra são 2 grandes elementos que levam uma igreja ao crescimento saudável. A receita para o crescimento saudável de uma igreja, esse crescimento é muito lento. Por que é lento? A igreja que prega tem um crescimento lento, porque é difícil a compreensão da pregação. Entender a Bíblia não é fácil. Falar até papagaio fala. Pregar é para pregador. Então as pessoas demoram um pouco de tempo mais para entender que aquilo ali é evangelho. Aquilo ali é o que vai gerar em você fervor espiritual, vai gerar em você paixão por Jesus. A pregação, quanto mais bíblica for, quanto mais cristocêntrica ela for, mais apaixonado por Jesus aquele povo será, mais vida de oração terão e mais transformação na sua família terá. Em uma pesquisa feita com mais de 100 igrejas pela CEPAL, é um órgão que trabalha sobre crescimento de igrejas, sobre crescimento saudável de igrejas, seus jovens e seus membros, a pergunta foi: o que faz uma igreja ou uma pessoa crescer espiritualmente, saudavelmente, em números e em qualidades? A resposta foi essa. A pesquisa revelou que muitas igrejas crescem em números, mas as únicas que cresciam em números e em qualidade espiritual se davam ao fato da fidelidade nessas 2 práticas:
pregação e oração. Oração e pregação fiel às Escrituras. A pregação bíblica, ela vai corrigir o que eu chamo de duas grandes armas. E é isso que é muito importante. Primeiro, é chamado de ortodoxia morta. O que é ortodoxia morta? Há muitos que não pregam heresias. Há muitos que não creem em heresias. Há muitos que não praticam heresias. Mas está faltando o poder do alto. Falta a virtude de Deus. Ortodoxia morta mata. Não há nada mais solene e respeitoso que um velório. Ortodoxia morta mata. John Wesley dizia: põe fogo no seu sermão, ou põe seu sermão no fogo. Nós precisamos da pregação fiel, mas nós precisamos do fogo do Espírito para esquentar e aquecer essa pregação. Não é só a pregação. Há muitas igrejas que têm uma ortodoxia perfeita, mas não tem fogo, não tem poder. Então não é suficiente. Embaldes dizia: nós estamos à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens. E ele continua dizendo: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens mortos tiram de si sermões mortos matam. Você sabe que eu já preguei em muitas igrejas que tinham por si a ortodoxia perfeita. Eu me recordo de algumas delas, ou seja, a sua ortodoxia, a arte de pregar, de abrir a Escritura e ser bíblico. Se você tiver só a arte de pregar, por que a oração e pregação tem que trabalhar junto? Vou te explicar. Se você for somente ortodoxista, ou só ortodoxia, isso faz de você um religioso. Só a pregação. Mas se você também for chegadinho no fogo, no que chamam por aí sapatinho de fogo, sapatinho de Jeová, né? Cantando aqui, vem como labareda de fogo. Se você tiver só essas coisas, irá fazer de você um fanático. Avivamento é teologia pegando fogo. É luz na cabeça e fogo no coração. É a pregação e a oração. Por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Vou te explicar isso. Os judeus só adoravam em verdade, ortodoxia. Eles são letristas. Eles decidiram que obedecer somente às Escrituras, só adoravam em verdade. Já tinha outros que só adoravam em espírito. Não quero saber da leitura. Está errado. Em espírito, ortodoxia. Em espírito, a oração. E em verdade, a pregação. Essas duas coisas, a Bíblia diz, Jesus disse, os adoradores adoram com ortodoxia viva e com paixão, que é a vida de orar, a vida de oração. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aí? Nós temos que entender, meus irmãos, que nós dependemos do Espírito Santo. Essa palavra tem que ser pregada com fidelidade, mas no poder do Espírito. Perguntaram para Dwight Lima Moody como gerar um avivamento na igreja. Ele disse: acenda um fogo no altar. E disse mais: se o púlpito pegar fogo, as cadeiras irão incendiar. O homem de Deus tem que subir cheio do fogo do Espírito, mas também com a mente cheia de revelação da ortodoxia, que é a arte e o ofício da pregação. Pregar é algo sobrenatural, mas deixe-me te explicar isso aqui, muito importante. Presta atenção. Por que pregação e oração trazem avivamentos? Te explico. Porque um move o coração de Deus, o outro move o coração do homem. Vou te explicar. Só teremos um avivamento se o coração de Deus for movido a Ele e se o coração do homem for movido a Ele.
Então aqui nesse texto nós temos duas armas para mover o coração de Deus e para mover o coração do homem. A pregação move o coração do homem. A oração move o coração de Deus. A pregação move e toca o tempo. A oração move e toca a eternidade. De tal forma que essas duas armas foram feitas para gerar avivamento, para mover Deus e mover o homem. Irmão, presta atenção. Deus não ouve pregação. Imagina Deus lá no céu hoje dizendo: uau, que palavra. Você consegue imaginar Deus salvando lá no YouTube dele para ouvir mais tarde? Você consegue imaginar Deus ouvindo uma pregação? Eis uma parte do culto que Deus não escuta. A pregação não foi feita para Deus. A pregação foi feita para o homem. A oração não foi feita para o homem. A oração foi feita para Deus. É a oração o ambiente favorável a Deus. E é a pregação o ambiente favorável ao homem. Quando você ora, você não ora para outro homem. E quando você prega, você não prega para Deus. Quando você ora a Deus. E quando você prega, você atinge o coração dos homens. Aí você começa a entender que essas duas armas mudaram o mundo, trouxeram avivamentos na história. Todos os avivamentos homens eram expositores da palavra, mas cheios do fogo do Espírito Santo, cheios da unção do Espírito Santo, que a vida de oração deles refletia na sua palavra depois que pregavam. A pregação é uma tarefa completamente espiritual. Então, uma mensagem gerada na mente alcança a mente. Mas uma mensagem gerada no coração alcança o coração. Uma mensagem gerada na mente alcança a mente. Mas uma mensagem gerada no coração alcança o coração. O pregador espiritual, ele prega debaixo do poder e da unção de Deus, e ele irá gerar uma mentalidade espiritual nas pessoas. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: se o pregador sobe aqui para pregar, a vida dele é transferida para você. O que ele tem, ele transfere. Se ele é espiritual, ele terá um povo. E se ele for carnal, ainda que ele não demonstre ser carnal, o povo terá uma transferência de seu espírito. Eu sei que é pesado, mas é verdade. Porém, um pregador carnal, ele é como um médico, que ele vai fazer uma cirurgia sem higienizar as mãos. Se você fizer uma cirurgia sem higienizar as mãos, vai fazer mais mal do que bem. O pregador que não é espiritual, ele prega sobre arrependimento, ninguém se arrepende. Ele prega sobre oração, ninguém ora. Ele não consegue transferir, ele pode, porque na boca dele, a palavra de Deus na boca dele não é verdade. Ele é uma coisa e prega outra. Então, quando se tem essa realidade, ele não transfere da sua mensagem para as pessoas. Os seminários podem, em parte, ser uma bênção, e até o são, em parte. Mas pode, em parte, também ser um cemitério. Temos que tirar essa mentalidade de que podemos aprender a pregar. Veja bem, seminário não prepara pastor. Seminário prepara teólogos. Quem prepara pastor, pregador é Deus. É muito importante os seminários, mas tire da sua cabeça que você pode aprender. Pregação não é algo que se aprende, é uma bênção que se recebe. Não é com
argumentos intelectuais, tiradas ou piadinhas que nós conseguimos vitória no púlpito. Não. A batalha da pregação é ganha ou perdida antes mesmo do pregador subir para pregar. Ele vence a batalha na hora da oração. Sem pregadores ungidos, jamais veremos pregadores rendidos. O grande problema é que parte dos pregadores hoje em dia deveriam estar pescando homens. Mas eles estão pescando o aplauso deles. Pregadores pescam homens, marqueteiros pescam elogios. Precisamos de pregadores para pecadores e profetas para pregadores. Nunca tivemos uma geração que necessita tanto de homens cheios da unção no púlpito, de homens pregadores do evangelho no púlpito, de homens que ao pregar produzem e geram um profundo e grandioso avivamento. É nítido, você vê uma igreja em avivamento. O mover é diferente, a atuação dos jovens é diferente, a pregação é diferente, a vida daquela igreja é diferente. Do que nós precisamos é avivamento. Sabe por quê? Você não anuncia fogo. Se essa igreja viver um avivamento, que é o que a gente está pregando há uns 2 anos e meio, todo mundo vai ver o fogo. Todo mundo vai se deliciar desse fogo. Por isso que eu tenho insistido tanto com isso. Porque em época em que nós estamos dentro de uma manifestação de Deus, um atuar do Espírito Santo, as coisas mudam e acontece um outro fator, um aceleramento. Ou seja, aquilo que você conseguiria em 5 anos, você consegue em 2. Porque avivamento é uma obra do Espírito, não é força sua. Precisamos da palavra, mas também nós precisamos da oração. Qual é mais importante, palavra ou oração? Qual lado do avião é mais importante? Oração e palavra mudam o ambiente. Estávamos, não sei se você estava em Araçatuba comigo. Estava. Em Araçatuba. E algumas igrejas no Brasil têm nos mandado mensagem agradecendo por ter gerado neles uma cultura de oração. Isso tem sido muito importante. E aí nós fomos em Araçatuba. Lá nós conseguimos pregar e gerou uma cultura de oração. Depois eu voltei. Então o pastor está me mostrando uma salinha de oração é desrespeitoso, uma sala grande de oração 24 horas. Daqui um pouco eu olho na câmera e vejo aquele mundaréu de crianças na sala de oração, no cenáculo. Eu olhei na câmera e falei, eu desci, fui lá para ver. Quando eu cheguei lá, um monte de crianças, de 8, de 5, de 10, gastando seu tempo em oração. E aí o pastor Samuel me disse, olha, isso aqui é uma cultura que desenvolveu na igreja. Uma cultura que permanece agora na igreja. Irmãos, olha para mim. João, Fernando, pastor Ezequias aqui, meu amigo, Davi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós devemos insistir com a cultura de avivamento. Isso deve ser sem cansar. Por quê? É nisso que envolve a mudança da sua família. A conversão dos seus parentes. É isso que mostra que nós queremos a transformação de uma cidade. Uma igreja avivada, ela muda socialmente uma cidade. Acaba narcotráfico,
Porque os traficantes se convertem. Em Cali aconteceu uma coisa terrível. Cali e Medellín. Começou em Cali a matar pastores, padres, o cartel. E agora isso fez com que a igreja se unisse e fossem para o estádio clamando por avivamento. Aconteceu também em Medellín com Pablo Escobar matando padres, pastores, porque os usuários vão se convertendo e isso não é bom para os negócios. Mas eles começaram a encher estádios e orar por avivamento. Resultado, 6 meses depois nós sabemos o final da história em Medellín e em Cali. Pablo Escobar foi achado morto em cima de um telhado. Então, se nós queremos ver transformação, nós devemos insistir com a atividade do Espírito Santo. Nós devemos insistir com a obra do Espírito Santo. Os jovens estão dizendo aqui que vão sair para o evangelismo. Sai nesse mesmo espírito que os jovens lá de Cariacica. 840 pessoas se converteram de janeiro até agora, é muita gente. Como o Nicolas lá de Campinas, que já ganhou e agora se reúnem mais de 350 jovens no recreio para buscar o Espírito Santo lá na escola em Campinas. Avivamento é essa cultura que nós devemos insistir. E vai por mim, meu irmão. Só um poderoso e genuíno avivamento vai salvar a igreja da terrível apostasia. Das ideologias dentro da igreja. O progressismo entrou absurdamente na igreja. Já falam atrás dos púlpitos. Mas quando o fogo do Espírito Santo vem, aquele fogo genuíno, eu não estou falando de uma emoção, de um culto, eu estou falando de uma cultura, que a pessoa sai daqui, vai para casa em lágrimas. Estava eu e o Ulisses agora em Jaguariaíba, né? E nós terminamos a nossa pregação no domingo, pregamos no sábado à noite e domingo de manhã. Quando estávamos saindo, todas as pessoas, foi uma coisa absurda, as pessoas orando em línguas e não conseguiam falar em português. Então ela ia tentar assim, as pessoas, a gente começou a rir porque as pessoas diziam, xaralaba, xaracalaba, xaralaba, não conseguia. Isso aconteceu lá na Rua Azusa. Isso aconteceu no Pentecoste. Nós precisamos mudar a nossa cultura. Quando a gente vem aqui, ou eu, o pastor Jean, o pastor João, o pastor Fernando, quando a gente vem aqui e fica falando de oração, de avivamento, nós não estamos falando de um movimento, nós estamos falando de algo transformador, de algo que muda, de algo que transforma. E nós vamos insistir nisso até conseguirmos o que queremos. Desde o início eu falei, gente, aqui nas quartas que tem revezado entre eu e o pastor Jean, deixe-me te falar uma coisa, você deve vir com esse coração. Venha no domingo aqui, está aqui o pastor João. Venha com o coração de uma mudança. Na última quarta que eu ministrei, tinha uma garotinha, não lembro a idade dela, que foi absurdamente cheia do Espírito Santo aqui. Ela está famosa. É a cultura. E a vida de oração. Agora deixa eu te perguntar, eu vou concluir aqui. Honestamente, qual nota você dá de 0 a 10, só para você, para a sua vida de oração? Dê essa nota para você. Se a sua nota baixou de 5, você está em perigo. Você está em perigo. E eu te explico por quê. Oração é a principal arma na batalha espiritual. Irmãos,
eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu acho que eu nunca passei por isso na minha vida. Quando eu cheguei de Madrid, no mês de março, eu estava tão esgotado, mas tão esgotado, que eu não sabia qual nível de esgotamento eu estava. Eu pensei assim, se eu dormir, passa. Não foi isso que aconteceu. Talvez você já ouviu falar da palavra estafa, burnout. Eu estava com o fuso horário totalmente mudado, cheio de confusões por causa do fuso horário e por causa das viagens. Eu dormia 3 horas por dia. Então me explodiu um burnout. E o que o burnout faz? O burnout, ele queima até não ter mais energia. Por isso a palavra burnout. É um carro com um tanque cheio e queima tudo. Esse leva o nome de burnout. E o grande problema do burnout é que ele queima toda a sua energia. E depois você fica sem energia. Qual o nome disso agora? Qual o nome disso? Quando uma pessoa não tem energia para nada, qual é o nome disso? Depressão. Então o burnout vem, e na hora que tem um burnout, você pensa que está cheio de energia, que você está na adrenalina. É burnout. Então você pensa assim, eu só preciso dormir 3 horas e etc. Mas deu burnout, depois me explodiu. Uma fase foi rápida, mas foi muito terrível. Uma terrível, absurda. Nunca pensei que eu teria na minha vida depressão. Eu só chorava, via tudo cinza, olhava para o meu filho, falei para minha esposa, leva a Isabela para a casa de sua avó, porque eu não quero que ela me veja assim. Chorava, então abraçava minha esposa, eu falava assim, acabou para mim. Acabou. Você sabe como eu venci essa fase? Sabe? Aos pés da cruz. Em nenhum momento eu questionei a Deus. Na hora que Deus se cala para você, você também tem que calar para Ele, para você não pecar. Ai, Deus não está falando nada, fica você calado também. Eu fiquei calado, mas eu cheguei até Deus, quando eu consegui orar, eu fui até Ele, liguei a música, não tinha uma palavra para dar. O Leco foi lá em casa, o Fernando, sabiam, meu amigo Toninho, mas eu não tinha força. Desmarquei 2 meses de agenda, mas o Espírito Santo, que é o nosso consolador, foi me trazendo forças de volta. E Ele vai colocando em ordem seus pensamentos. E você revigora. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você não for para o joelho, está tudo perdido para você. Na hora que der uma situação dessa, e você não tem a cultura de oração, você está perdido. Está completamente perdido. A hora que você chega numa situação, numa encruzilhada dessa, e você não dá isso porque você é fraco, na realidade você deu porque você é forte demais. Você explodiu a energia, agora você não tem mais energia. Nós precisamos do Senhor. E a vida de oração prova que nós precisamos do Senhor. A falta da vida de oração prova que você está dizendo para Ele, não preciso de você, Senhor. Meu irmão, talvez o que você está precisando é da vida de oração. É orar. É dobrar o joelho. Não tenho nada para dizer, fica ali quietinho, caladinho. Você já está dizendo, Deus está ouvindo seu coração. Você precisa ter o ato de ir até Ele para culturar esse ato.
Ainda que não saia palavras da sua boca, Ele está vendo você ali de joelhos, está ouvindo o seu coração. Foram muitas vezes que eu fui até Ele, coloquei a música. E não disse nada, mais de hora ali calado. Por quê? Porque eu não tinha força para dizer. Mas ele sabia que eu estava ali e as lágrimas rolando. Ele sabia que eu estava ali. Às vezes nós temos um vício muito terrível, o vício de só falar. E eles pensam que tem que falar. Muitas vezes, na sua oração, nem sempre é hora de falar. Às vezes é hora de ouvir. Na época do Ezequias, cantava uma música assim, ó. Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém, mas ninguém consegue compreender. Quantas vezes nós tentamos. Vou para o coro. Chore para Deus, o choro não cai. O choro da alma sobe, 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 vai. Chorando para Deus, você move os céus. O choro no céu é uma cachoeira no trono de Deus. É isso, gente. Oração é isso. Oração é ser curado nela. Oração é ser tocado nela. Oração é escutar a Deus nela. Ainda ontem eu estava dizendo, quer uma hora mais maravilhosa? Veja, dobrar o joelho e de repente molhar a toalha no chão. Você levanta com a alma lavada. As pessoas não podem resolver seu problema. Sua mãe não pode, seu pai não pode, seu marido não pode. Mas Deus, se for orar, vá para o teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o teu pai que te ouve em secreto te dá a resposta. Que oração não é só você falando, é também ouvindo. Oração não pode ser só palavras, precisa ser também um derramar. Oração não é somente o que você ouve, oração é um coração que Deus vê. A oração não pode ser monogâmica.
Só eu falo com Deus e não escuto. Perguntaram à Madre Teresa: o que você diz a Deus quando ora? Ela disse: eu não digo nada, só escuto. E o que Deus te diz quando você ora? Ela respondeu: ele não fala nada, só escuta. Esses dias eu e Deus estava assim. Ele entrou na sala, eu também entrei, um falou nada, outro falou nada também. Ficamos lá por horas. Eu disse para minha esposa, ela falou: amor, o que Deus tem falado com você? Ela falou assim: nada. Eu disse: nada. Por meses, sem ouvir uma palavra dele. Aí quando eu passei a ouvir, eu falei assim: ah, bonito. Mas isso acontece. Aconteceu com Elias. Já basta. Eu quero morrer, não sou melhor que meus irmãos. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Jonas. Eu posso citar na Bíblia tantos. E às vezes Deus faz essas coisas para nos ensinar o ofício de ficar em silêncio, até a sua alma receber tudo dele. Eu aprendi, eu pensei que eu sabia um pouco orar, mas eu aprendi uma outra classe de oração que eu não aprenderia sem esse momento. Eu aprendi a oração do silêncio. Deixar o coração falar. E ele vem e começa a lhe curar. Ele disse: fui eu que fiz a ferida, sou eu que curo. Ah, como nós somos curados. A oração, meus irmãos, ela só exige uma só coisa: a espiritualidade. A oração não te exige mais nada, somente a espiritualidade. Você consegue ficar na cama meia hora sem fazer nada? Quem consegue? Sem dormir, sem falar, sem fazer nada, só ficar ali parado? Consegue? Você consegue assistir uns 4 episódios da sua série melhor assim, uma atrás da outra? Quem consegue? Pensa você que se você orar todo dia 30 minutos, você terá... Gente, se nós conseguimos tanta coisa orando pouco, imagino que conseguiremos orando muito. É possível alguém pregar e ainda assim perecer, mas é impossível quem ora perecer. Eu já vi grandes pregadores caírem, já vi grandes cantores caírem, mas nunca vi gente de oração cair. Olá, gente querida, que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Já tem algum tempo que nós estamos realizando a Escola Integral de Profetas. Muitas pessoas têm saído dessa Escola Integral de Profetas capacitados. Muitos têm descoberto seus dons, muitos têm saído renovados, muitos têm saído cheios de uma certeza que o Espírito Santo irá usá-los. E agora, nos dias 12 a 15 de novembro, estaremos em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, promovendo a Escola Integral de Profetas. O que nós teremos ali? Teremos uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, preparando e capacitando você para o ministério. Não só líderes, todos que quiserem participar da Escola Integral de Profetas podem participar. Serão 4 dias muito intensos, cheios do poder do Espírito Santo. Toda essa escola é preparada para você. Eu estarei ali ministrando, teremos outros ministrantes, também professores. Teremos vários ensinos, várias matérias que preparam você para o ministério. A inscrição é pelo meu site, hernanisantos.org, e ali você vai fazer a sua inscrição. Tem vários tipos de inscrição, desde o alojamento a um apartamento. Olha, eu não quero ficar em alojamento, eu quero ficar sozinho dentro de um apartamento. Você tem essa modalidade também. Foque no que Deus vai lhe dar, no que Deus vai dar a você, na capacitação, naquilo que você vai aprender, naquilo que você vai ouvir. Serão dias sobrenaturais do poder de Deus. Você é o meu convidado, te aguardo lá.